Joe Biden toma posse como 46º presidente da maior potência do mundo e prega união em discurso. Estados Unidos retornam ao Acordo do Clima e da Organização Mundial da Saúde nas primeiras medidas de Biden. Em discurso de despedida, Donald Trump fala em retorno sem especificar quando. Líderes mundiais parabenizam o novo presidente americano e Bolsonaro destaca a união com o Brasil. Mais de 1.300 mortes por coronavírus são registradas no país nas últimas 24 horas. Variante britânica da Covid-19 já está presente em cerca de 60 países, revela a OMS. Explosão de um prédio no centro de Madrid, na Espanha, deixa mortos e feridos. Aumento de vendas pela internet durante a pandemia faz reclamações dispararem no Procon. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Joe Biden é oficialmente o 46º presidente dos Estados Unidos da América. O democrata tomou posse da presidência do país na tarde desta quarta-feira em Washington. A segurança está reforçada há dias no local depois da invasão por apoiadores de Donald Trump ao Capitólio, que deixou 5 mortos. Nas ruas, o clima é de incerteza e medo, mas Joe Biden afirmou que este é um novo dia na América. Hoje, a crise do coronavírus passou despercebida, pelo menos para Joe Biden, que cumpriu todos os compromissos para assumir o comando da maior potência do mundo. Pela manhã, horas antes de tomar posse, em uma demonstração de união, o democrata assistiu a um evento religioso ao lado da esposa Jill Biden e líderes do Congresso. Mais tarde, no Capitólio, local da cerimônia, ocupado por milhares de soldados, mas sem a tradicional multidão presente a cada 4 anos, marcaram presença políticos dos partidos republicano e democrata, ex-presidentes, antigos colegas do Senado e outras figuras ilustres. Uma delas, o ex-presidente Barack Obama e sua esposa, Michelle. Biden foi o vice nos 2 mandatos de Obama, de 2009 a 2016. Aliás, em um discurso no dia de ontem, Biden mencionou a natureza histórica da eleição e como Kamala Harris, uma mulher negra de descendência sul-asiática, se tornaria vice-presidente 12 anos após o primeiro presidente negro do país. Pelo lado republicano, também marcaram presença na cerimônia de posse o ex-presidente George W. Bush e o ex-vice-presidente durante a gestão de Donald Trump, Mike Pence, que mais cedo não compareceu ao discurso de despedida do derrotado nas eleições de novembro e alegou problemas logísticos para participar dos 2 eventos. Nas ruas, com a segurança mais do que reforçada, a população estava assustada depois da invasão ao Congresso por apoiadores de Donald Trump há 2 semanas, em um ato que resultou em 5 mortes. É uma pena porque quero sentir algo histórico, estar feliz, mas não é possível porque vemos as cercas, o arame farpado e os soldados com suas grandes armas. Para quem mora em Washington, é muito difícil comemorar esse momento. Mas em relação ao novo governo, os americanos parecem estar confiantes. Claro que vai ser um pouco agitado no início, até ele entrar e se acomodar, mas sinto que tudo ficará bem. Tudo que ele disse que estava vindo fazer, ele faz. Esse é o problema que tivemos com os antecessores. Desta vez, tenho esperança que seja uma mudança, mas sinto que vai ser para melhor. Pouco depois do meio-dia, pelo horário local, a cerimônia oficial de posse do 46º presidente dos Estados Unidos começou. A ex-senadora pela Califórnia, Kamala Harris, assumiu oficialmente o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos. Harris fez o juramento com a juíza da Suprema Corte no Capitólio. Em seguida, Joseph Robinette Biden Jr. prestou o juramento com a mão direita sobre uma centenária Bíblia da família e tomou posse da presidência dos Estados Unidos, iniciando uma nova era no país. O democrata disse que será o presidente de todos os americanos.
Meus companheiros americanos, este é o dia da América. Este é o dia da democracia, da história e da esperança, de renovação e determinação. Depois de prestar juramento, o recém-empossado presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez o tradicional discurso diante do Capitol Hill, a colina onde está localizado o prédio do Congresso. Em falas com alusões frequentes à necessidade de unir o país, Biden fez questão de se colocar como um presidente que vai governar para todos os americanos. Let's start afresh, all of us. Let's begin to listen to one another again. Vamos começar de novo, todos nós. Vamos começar a ouvir os outros novamente, escutar o outro, enxergar o outro, mostrar respeito pelo outro. A política não precisa ser um fogo violento que destrói tudo no caminho. Cada discordância não precisa ser causa de guerra total. E precisamos rejeitar a cultura em que fatos são manipulados e até fabricados. In which facts themselves are manipulated and even manufactured. O democrata prestou homenagem aos mortos pela pandemia no país, com um momento de silêncio no púlpito, e alertou sobre uma mudança de atitude em relação ao enfrentamento à Covid-19. Estamos entrando no que pode ser o período mais duro e mortal do vírus. Precisamos colocar a política de lado e finalmente encarar esta pandemia como uma nação. Uma nação. Biden também fez alusão ao que chamou de terrorismo doméstico dos supremacistas brancos, um desafio que garantiu que será superado. Aos 78 anos, o democrata chega ao cargo como o mais velho presidente a tomar posse e vai ter o desafio de enfrentar uma grave crise econômica e números altíssimos de mortes e infecções pelo novo coronavírus. As primeiras ações de Joe Biden como presidente já foram tomadas. Ele decidiu pelo retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris e assinou outros atos executivos, revertendo medidas tomadas por Donald Trump, como o retorno à Organização Mundial de Saúde e o fim do veto à entrada de cidadãos de países muçulmanos no país. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre a Covid-19, não só no Brasil, mas também no mundo. Mas voltamos agora com informações dos Estados Unidos. Nos últimos momentos, como presidente, Donald Trump deixou a Casa Branca horas antes do término de seu mandato, abrindo mão de comparecer à posse de Joe Biden e quebrando uma tradição de 150 anos de comparecimento na posse dos sucessores. O republicano deixa o governo acusado de ter incitado a violência e sem conseguir provar suas denúncias de fraude nas eleições, mas se despediu dizendo que voltará de alguma forma. De acordo com o porta-voz, ele deixou uma carta para o sucessor. Ao lado da primeira-dama Melania, ele embarcou no helicóptero presidencial, o Marine One, onde o levou a uma base aérea em Washington, onde fez o discurso de despedida. De acordo com o porta-voz da Casa Branca, Trump deixou uma carta no Salão Oval para Joe Biden, uma tradição americana pelos presidentes que deixam o cargo. Hey, goodbye. Somente um adeus. Amamos vocês. Estaremos de volta de alguma maneira. O avião presidencial Air Force One levou Donald Trump à Flórida. O agora ex-presidente americano foi para sua residência em um clube de golfe em Palm Beach. O republicano não compareceu à posse de Biden. A ausência de Trump na cerimônia foi uma quebra em 150 anos de tradição republicana, mas seu governo foi representado pelo vice-presidente em fim de mandato, Mike Pence. Centenas de partidários do ex-presidente deram boas-vindas ao republicano. Em definição mesmo, só nas eleições para presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A corrida para a eleição continua até o dia 1º de fevereiro, quando os parlamentares decidirão sobre os próximos 2 anos. Cresce o número de candidatos que se apresentaram para disputar a vaga de presidente da Câmara dos Deputados a partir de fevereiro de 2021. Atualmente, 9 são os nomes formalizados na casa: Luísa Erundina, General Peternelli, Capitão Augusto, Fábio Ramalho, Marcel Van Hatten, André Janones, Alexandre Frota, Arthur Lira e Baleia Rossi.
O deputado Arthur Lira e o líder do MDB, Baleia Rossi, são os mais cotados para avançar ao segundo turno. Para ser eleito, o candidato precisa receber 257 votos. Contagens informais apontam que Lira tem atualmente 186 votos, enquanto o bloco de Baleia Rossi já teria número suficiente para conquistar a vitória, 275 votos. Arthur Lira, no entanto, tem o apoio da bancada ruralista e da bancada evangélica, o que dá enorme vantagem ao candidato progressista. Ele também diz ter apoio da maioria do PSL. 36 deputados assinaram uma lista em apoio a Lira, enquanto a executiva nacional do partido já manifestou apoio a Baleia Rossi. Durante a agenda de campanha no Rio de Janeiro, Lira falou sobre o assunto. Nós encontramos politicamente, com a vontade dos deputados, uma outra alternativa, que foi fazer uma lista de 36 deputados, aumentando em mais 4. Então, se você tirar 17 parlamentares de 36, você fica com 19, que é mais da metade de 35 parlamentares, que é o número dos deputados do PSL, tirando os suspensos. Então essa questão está resolvida. Ontem foi um grande dia, a entrada no bloco do PSL e do PTB, o que nos faz hoje o único bloco formal dentro da casa e o maior bloco já em números quantitativos de deputados. Na última terça-feira, o Conselho de Ética da Executiva Nacional do PSL se reuniu para discutir a representação contra 20 deputados acusados de infidelidade partidária. Mas o Conselho resolveu dar mais tempo para que os deputados apresentem testemunhas de defesa antes da decisão. O candidato Baleia Rossi segue cumprindo sua agenda de campanha. Em Porto Alegre, se reuniu com deputados estaduais na Assembleia Legislativa e falou sobre a corrida à presidência da Câmara. A minha candidatura, ela é fruto de uma frente ampla de 12 partidos, de partidos mais à esquerda, partidos mais à direita, partidos do centro, que tem como alicerce alguns pilares, como a defesa da democracia, como a defesa das instituições e, principalmente, uma Câmara autônoma e independente. Eu acredito que, dessa forma, a Câmara Federal pode ajudar muito mais a retomada da nossa economia. A gente tem uma pauta de Brasil para que a gente possa gerar emprego e renda, que é a grande preocupação que nós temos após a superação da pandemia. No Senado, a corrida conta agora com 4 candidatos: Simone Tebet, Rodrigo Pacheco, Major Olímpio e Jorge Cajuru. Simone Tebet e Rodrigo Pacheco são apontados como os candidatos de maior chance de avançar na disputa. Nesta quarta-feira, Simone Tebet recebeu o apoio do PSB através da senadora Leila do Vôlei, que apontou que uma mulher na presidência do Senado seria um fato histórico. O senador Jorge Cajuru, que também disputa a presidência, publicou nesta quarta que é candidato para apoiar Simone Tebet 100%, mas só concorrendo à presidência terá espaço de falar. Já Major Olímpio escreveu que vai disputar a eleição com a mesma sensação do time de futebol que entra em campo sabendo que o adversário tem vantagens por ter o juiz como parceiro. Contagens informais apontam que Pacheco já teria a maioria dos votos que precisa. Ele tem o apoio declarado do Partido dos Trabalhadores e do PDT, e também da ala mais conservadora do Senado. Novos nomes ainda podem ser apresentados até a reta final da eleição nas duas casas. Na Câmara, a sessão de eleição da mesa diretora e do presidente será no dia 1º de fevereiro. No Senado, reunião preparatória será na mesma data. E veja a seguir o que será da relação Brasil e Estados Unidos. E ainda, líderes mundiais parabenizam o novo presidente americano e Bolsonaro destaca união com o Brasil. A posse de Joe Biden como o 46º presidente dos Estados Unidos repercutiu em todo o mundo e mensagens parabenizando o democrata se multiplicaram. Chefes de Estado e políticos de todo o mundo parabenizaram o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nesta quarta-feira. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse estar ansioso para trabalhar com Biden e falou da importância americana para questões globais, desde a mudança climática até a Covid-19. Aliado dos americanos de longa data,
o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu demonstrou empolgação com a chegada do democrata ao poder. I look forward to working with you to further strengthen the U.S.-Israel alliance. Não vejo a hora de trabalharmos juntos, fortalecer ainda mais a aliança Estados Unidos-Israel, continuar a expandir a paz entre Israel e o mundo árabe e enfrentar desafios comuns, entre eles a ameaça representada pelo Irã. O governo russo anunciou que espera um trabalho mais construtivo com o novo presidente e que uma melhoria nas relações entre os países depende exclusivamente da vontade política de Biden. Pelo Twitter, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o discurso inaugural de Biden foi inspirador. Destacou a posse de Kamala Harris como primeira mulher vice-presidente e afirmou que a Europa está pronta para um novo começo. Descendente de irlandeses, Biden foi qualificado como um verdadeiro amigo da Irlanda pelo primeiro-ministro do país, Michael Martin, que expressou estar ansioso para estreitar laços entre as nações. Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, demonstrou interesse em colaborar para uma relação mais próxima entre Estados Unidos e Europa. No primeiro dia de seu mandato, eu envio uma proposta solene ao novo presidente dos Estados Unidos. Nós vamos construir um pacto fundador por uma Europa mais forte, uma América mais forte e um mundo melhor. Jair Bolsonaro cumprimentou o novo presidente americano Joe Biden e enalteceu o relacionamento entre os dois países. O presidente escreveu em uma rede social que a relação entre as duas nações é longa, sólida e baseada em valores como a defesa da democracia e das liberdades individuais. Bolsonaro destacou que segue empenhado para trabalhar pelo bem-estar dos cidadãos e ainda divulgou a carta enviada a Biden, em que diz que brasileiros e norte-americanos estão unidos por estreitos laços de fraternidade. E também salientou que a economia, o combate à corrupção e o desenvolvimento sustentável são áreas de interesse dos dois países. E agora, hein, Beatriz, o que se pode esperar da gestão do novo presidente norte-americano Joe Biden e como será a relação dos Estados Unidos com o Brasil? Além das questões como combate à Covid, tem ainda os acordos como, por exemplo, do clima e de alianças mundiais. Especialistas apontam para mudanças drásticas na tomada de decisões na Casa Branca. As atenções do novo presidente devem estar voltadas para as questões domésticas neste início de governo, principalmente o combate à Covid-19. Os Estados Unidos são o país que mais registram casos da doença em todo o mundo e já ultrapassaram a marca de 400 mil mortes. Além disso, Joe Biden também tentará amenizar a crise institucional causada pelas polêmicas que envolveram a eleição e o episódio da invasão do Capitólio. Problemas que esse brasileiro conhece de perto. Ele é administrador de empresas e mora há 7 anos em Orlando. Com certeza, a prioridade de Joe Biden nos primeiros meses será o combate à pandemia da Covid-19. Vamos lembrar que a condução dos assuntos relacionados à pandemia foi um dos principais fatores que levaram Donald Trump a perder a reeleição. Então, os esforços em prol da saúde pública serão essenciais para o governo democrata começar bem. O novo governo já prevê um amplo programa de testagem e a contratação de mais de 100 mil profissionais para rastrear e cuidar dos casos de Covid-19. Com relação à política internacional, a tendência é que o novo presidente faça tudo diferente do que vinha sendo feito pelo seu antecessor, Donald Trump, a começar pela política imigratória. Trump combateu com rigor os estrangeiros ilegais que vivem nos Estados Unidos. Já Biden prometeu montar uma força-tarefa e regularizar a situação dessas pessoas, principalmente os mexicanos. Os Estados Unidos também devem fortalecer a participação nos órgãos internacionais, como, por exemplo, a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Em seus 4 anos de mandato, Trump retirou o país de vários acordos e alianças mundiais. No que diz respeito à política externa, não se pode afirmar que haverá um total antagonismo de atuação, até porque nenhum país, com a troca do governo, abandona pautas de relações internacionais que são pautas de Estado. É muito indicado que os Estados Unidos deverão passar a estimular negociações multilaterais no âmbito das organizações internacionais, abandonando uma tradição do governo Trump de basear-se nas relações internacionais bilaterais, mas nós não veremos
num primeiro momento, uma mudança significativa de pautas, a não ser a inclusão de novos temas que haviam sido deixados de lado pelo governo Trump, como a questão ambiental, por exemplo. E o Brasil, como fica nessa história? O governo brasileiro foi o último do chamado G20 a reconhecer oficialmente a vitória de Biden nas eleições. E, além disso, a proximidade do presidente brasileiro Jair Bolsonaro com Donald Trump também pesa contra. Por isso, essa relação começa distante, mas o futuro dos dois países vai depender principalmente da questão ambiental. E por falar em questões ambientais, em especial como isso pode impactar a atuação do Brasil no que diz respeito às relações internacionais com os Estados Unidos, sim, é muito possível que essa temática volte a ter importância significativa em temas de interesse das relações internacionais, como é o caso, por exemplo, da criação de novos tratados, da ampliação das medidas de fiscalização, da introdução dessa temática ambiental como um aspecto a ser considerado no comércio internacional, mas tudo isso deve ocorrer de modo gradativo e sem uma quebra ou ruptura nas relações que o Brasil já vem tendo de longa data com os Estados Unidos. Mas também é consenso de que há tempo, espaço político e principalmente interesses comuns para que as duas nações se reaproximem. E agora, sob a nova presidência de Biden, é muito indicado, considerando toda a trajetória da história diplomática brasileira, a nossa diplomacia é uma diplomacia de carreira, muito pragmática, e é, sim, um sinal que se tem de que a diplomacia deve, sim, se alinhar aos poucos, de modo gradativo, a essa nova realidade nas relações internacionais, ao multilateralismo que os Estados Unidos devem encabeçar junto às organizações internacionais, como a ONU, a OMS, a OMC, e aos poucos conseguir adaptar a pauta de temas de interesse do Brasil e do interesse dos Estados Unidos no âmbito dessas organizações internacionais. É uma questão de tempo e de atuação profissional da diplomacia brasileira. E pela quarta vez seguida, o Banco Central manteve a taxa básica de juros da economia em 2% ao ano. Apesar de, no ano passado, a inflação ter ficado um pouco acima do teto, a autoridade monetária já informou que considera este problema passageiro e a situação da economia, em consequência da Covid, justifica a continuidade do estímulo com a Selic mais baixa da história. A produção nacional de petróleo em dezembro foi de 1.980.000 barris por dia. Os dados da Agência Nacional de Petróleo apontam que houve uma queda de 14,5% na comparação com janeiro do ano passado. No início de 2020, os investidores estavam preocupados com as tensões no Oriente Médio, que ameaçavam interromper a produção e disparar os preços. Mas surgiu a pandemia e as cotações caíram em mais de 20%. E veja a seguir os números do coronavírus no Brasil e no mundo. E ainda, explosão de um prédio no centro de Madrid, na Espanha, deixa mortos e feridos. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse que não existe um prazo para a chegada de vacinas ou insumos da Índia e da China, mas negou hoje que problemas políticos ou diplomáticos estejam atrapalhando as entregas. Segundo o ministro, o que está acontecendo é uma demanda muito grande por esses insumos no mundo inteiro. O Brasil enfrenta dificuldades para liberar uma carga de 2 milhões de doses da vacina de Oxford, produzida pelo governo da Índia, em parceria com o Instituto Indiano Serum, e de receber matéria-prima da China, que é fundamental tanto para o Instituto Butantan, que produz a Coronavac, quanto para a Fiocruz, que está com o imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford. A informação sobre o motivo para os atrasos já haviam sido dadas pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que conversou com o embaixador chinês no Brasil, Yang Wamin, que descartou possíveis obstáculos políticos, como na causa para a falha no cronograma. O embaixador se comprometeu a fazer esforços para acelerar os trâmites para a importação. E o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, disse que o governo também está mantendo contato com a Índia e a China.
mas não descarta outras vacinas, como a da Pfizer, para viabilizar o maior número possível de doses à população. Tanto que na próxima semana, o governo deverá se reunir com o Instituto Butantan, segundo ele, para ampliar o contrato de fornecimento da Coronavac. Caminhões com oxigênio enviados pelo governo da Venezuela chegaram a Manaus. A ajuda foi oferecida no momento em que o estado do Amazonas sofre com a escassez em meio à segunda onda da pandemia. A carga de 107 mil metros cúbicos de oxigênio deve ajudar a aliviar a grave situação na região, que atravessa um aumento exponencial de casos de Covid-19 em um momento em que o sistema de saúde entrou em colapso. O governo federal lançou hoje a campanha publicitária sobre a vacinação contra a Covid-19 no país. Com o lema Brasil Imunizado, Somos Uma Só Nação, o filme reúne pessoas representando cada uma das 5 regiões do país. A peça publicitária ressalta também os desafios de realizar a campanha de vacinação em um território com proporções continentais. Segundo o governo, a ideia é reafirmar o compromisso do Ministério da Saúde de levar a vacina a todo o Brasil. E o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que os militares seguem o norte dado pela população. A declaração foi feita na cerimônia em comemoração aos 80 anos da Força Aérea Brasileira. O Brasil vem experimentando mudança ao longo dos últimos 2 anos. Uma das mais importantes, temos um presidente da República que, juntamente com o seu Estado-Maior, ministros, acreditam em Deus, respeitam os seus militares, fato raro nas últimas 3 décadas em nosso país. E também deve lealdade absoluta ao seu povo. Nós, militares das Forças Armadas, seguimos o norte indicado pela nossa população. Nós nos orgulhamos disso. Eu me orgulho das Forças Armadas. E assim diz o nosso povo em todos os momentos que é chamado a falar sobre ela. Israel incluiu mulheres grávidas entre os grupos que têm acesso prioritário às vacinas contra a Covid-19, sob o argumento de não observar riscos para elas ou para os fetos. A decisão foi tomada após a hospitalização de várias grávidas com complicações da Covid-19 em meio a contágio crescente da doença. Pelo menos uma foi colocada em um respirador e seu bebê nasceu por cesariana. A Organização Mundial da Saúde informou que a variante britânica da Covid-19 já está presente em cerca de 60 países e territórios. De acordo com a instituição, a cepa sul-africana também já se espalhou, ainda que de forma mais lenta, para mais de 20 países e territórios. A vacina da Johnson & Johnson é segura e produz resposta imune, de acordo com uma revista americana. Os resultados dos testes das fases 1 e 2 do estudo clínico mostram que mais de 90% dos participantes produziram anticorpos. Os resultados positivos publicados no The New England Journal of Medicine foram obtidos após a aplicação única do imunizante em voluntários com 2 dosagens diferentes. Essa característica é tida como diferencial da vacina, já que representaria uma imunização acelerada da população. Os pesquisadores analisaram os resultados da aplicação da vacina em 805 participantes. Uma dose única do imunizante induziu uma forte resposta humoral na maioria dos voluntários, com a presença de anticorpos neutralizantes em mais de 90% deles, independentemente da faixa etária ou da dose da vacina. Os anticorpos aumentaram e se estabilizaram ao longo de uma análise de 71 dias, o que sugere a durabilidade da resposta imune da vacina. Eventos adversos como fadiga, dor de cabeça e dor no local da aplicação foram notados, mas as pessoas tiveram rápida recuperação. Outro resultado relevante foi a resposta imunológica gerada pela vacina.
A pesquisa mostra que 90% dos participantes desenvolveram anticorpos neutralizantes 30 dias após a aplicação. O número subiu para 100% quando os dados foram analisados 57 dias após o recebimento da dose, o que indica que uma menor parte do grupo demorou mais tempo para desenvolver a proteção. A vacina da Johnson & Johnson está nos planos do Brasil. O plano divulgado pelo Ministério da Saúde em dezembro mostra a inclusão de 38 milhões de doses do imunizante. E veja a seguir informações importantes da live do missionário Soares. E veja também que o aumento de vendas pela internet durante a pandemia faz reclamações dispararem no Procon. Na pandemia, o hábito dos consumidores mudou e quem antes comprava apenas nas lojas físicas, percebemos, né, Beatriz? Toda a produção de jornalismo foi atrás e vimos que esse pessoal passou a comprar também produtos pela internet. Mas a questão é que nem todos os consumidores ficaram satisfeitos porque tiveram problemas com a entrega da mercadoria. Segundo o Procon de São Paulo, o e-commerce apresentou um aumento de reclamações de 285% no ano passado. A compra de um micro-ondas pela internet, ao invés de facilitar a vida da Camila, foi muita dor de cabeça. O produto comprado numa loja online nunca chegou. Concluí a compra, fiz o pagamento, tudo certinho. Me deram um prazo, acho que de uns 20 dias para entrega. Beleza. Quando venceu esse prazo de entrega, não tinha rastreio, não tinha nada no site. Eu entrava direto para acessar e nada. Aí eu comecei a entrar em contato com o chat. E o chat falou que ia me passar um rastreador, um link, o dos correios e tudo, porque não eram eles que entregaram. Era uma empresa terceirizada. O Louis também teve duas péssimas experiências nas compras pela internet. Um produto veio errado e o outro nunca foi entregue na casa dele. Eu fiz a compra num aplicativo, né, numa plataforma, e eu fiquei esperando o produto chegar. Quando o produto chegou, ele não chegou com as especificações que eu tinha colocado na hora da compra. Eu solicitei, junto com a loja, a troca para dar produto com as especificações que eu queria, só que eu não tive retorno. Isso foi no mês de junho, e nós estamos em janeiro de 2021 e eu não tive retorno da loja. Situações que durante a pandemia se tornaram comuns, já que as compras no comércio eletrônico cresceram consideravelmente. No entanto, as empresas não se mostraram prontas para atender esse aumento da demanda e muitos consumidores ficaram na mão. Só no Procon São Paulo, o e-commerce apresentou um aumento nas reclamações de 285% em 2020. Entre as principais queixas dos consumidores estão atrasos ou produtos que não foram entregues. Só para se ter uma ideia, só no ano passado foram mais de 300 mil reclamações de compras pela internet que não deram certo. Segundo o Procon São Paulo, o comércio estava preparado para vender, mas não estava preparado para entregar. Em um momento de pandemia, o volume de compras online cresceu e as empresas não conseguiram dar conta. Tanto por aplicativos, né, tem aqueles aplicativos próprios, com diversas lojas, como se fosse um marketplace, e também as próprias lojas mesmo, né, as lojas online. E as pessoas costumaram a vender via WhatsApp. Então, fomentou todos aqueles instrumentos de vendas, tanto em rede social como nos sites. E teve a demanda também ocasionou alguns problemas. Assim, notadamente com relação à entrega, ao transporte e entrega desses itens. Algumas empresas, pela alta demanda, contrataram empresas até de motoboy particular. E para não ter dor de cabeça, evite responder mensagens de publicidade ou acessar links enviados. Acesse apenas páginas oficiais e verifique se a loja tem endereço físico e CNPJ.
Antes de comprar, é importante consultar no site do Procon a lista de sites não recomendados e procurar por indicações da empresa. Eu sempre aconselho as pessoas tanto a verificar as informações no site, verificar se é um site seguro, não comprar através de link, ir diretamente no site da empresa, procurar ali a promoção que lhe interessou, e antes de efetuar essa compra, porque muitas vezes pode ser vítima de fraude, e isso é uma coisa constante. A gente está com muito problema com fraudes no WhatsApp, fraudes nos sites, fraudes com meios de pagamento, e muitas vezes é difícil ser ressarcido nessas questões. Então, é importante também ter esse critério, essa cautela. E agora você vai ver uma imagem inusitada. Em Londres, na Inglaterra, um homem que está com a perna engessada levou seu cachorro ao veterinário porque o animal estava mancando. O dono gastou mais de R$2.000 em exames e o resultado foi surpreendente. O Bill não tem nada. Foi uma atitude de solidariedade ao dono, que andava com a ajuda de muletas. Quem olha pode até achar que o cachorro estava imitando o Russell Jones, que sofreu um acidente e foi engessado. Seria uma espécie de brincadeira ou de puro companheirismo? Mas aí não dá para saber, só admirar. Que o Russell Jones tire logo esse gesso para o cachorro parar de mancar, né, pessoal? Aliás, se ele tiver que fazer fisioterapia, vai fazer rapidinho também para ajudar o amigo cachorro. É uma notícia. Vamos colocar essa imagem de novo. Vou falar para o nosso diretor, porque eu não acreditei nessa notícia. Essa notícia não existe. O homem está ali. Olha lá, Beatriz. Ele está com o gesso e o cachorro está fingindo que está com a perna engessada só para imitar o dono. Sensacional essa imagem. Solidariedade canina aqui no Jornal das 22. Russell, desejo que você melhore e fique 100% da perna, viu? E chegou o momento de fé na live do missionário R.R. Soares, hoje com o pastor Tiago Pérez. O ensinamento de hoje está no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Vamos à leitura do versículo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eu quero dizer para você hoje que, através de tantas coisas que têm acontecido no mundo, muitas pessoas têm parado no meio do caminho e parado de confiar em Deus. Só que olha o que esse versículo diz para você. Não temas, porque eu sou contigo. O pastor Tiago Pérez tem essa mensagem para você. Eu quero dizer para você que você precisa prosseguir, você precisa olhar para o alto, de onde vem o teu socorro. Você lembra que a palavra de Deus diz em Salmo 121, versículo 1? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A gente sabe que nem tudo vai ser fácil. A palavra de Deus mesmo alertou, Jesus alertou os discípulos falando isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu não sei hoje se você está passando por um momento muito complicado, seja na sua vida sentimental, na sua saúde. Pastor, eu tenho vergonha até sair de casa que hoje minha pele está toda empolada. Ou minha pele está como se fosse uma lepra, uma alergia muito forte. E eu tenho vergonha de ir à igreja e as pessoas ficarem me olhando. Olha o que Deus está dizendo para você, não temas, eu sou contigo. O pastor Tiago Pérez deixa sua mensagem final na live de hoje. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Quantas pessoas hoje têm entrado na crise do pânico, na ansiedade, na depressão? Muitos médicos estão dizendo que depois do Covid, muitas pessoas começam a agravar aquele problema que a pessoa tinha anteriormente. Então, se a pessoa tinha uma depressão, começa a aumentar aquela depressão e vai se tornando algo pior. Aquela pessoa que tinha uma dor, um problema renal, outros problemas, aquilo vai agravando. Mas eu quero dizer para você o seguinte, a ciência pode estar dizendo isso para você, mas o meu Deus está dizendo o seguinte, não temas, eu sou contigo. Seja o problema qual for, é financeiramente. Eu me lembro uma vez que eu estava orando a Deus, pregando numa igreja,
E Deus me deu um versículo falando assim: determina o teu salário. E eu fiz um alvo naquele dia. E falei com aquelas pessoas o seguinte: você vai determinar o teu salário, pode ser até os centavos, e Deus vai te dar exatamente o que você pedir. E aquela mulher foi ousada. Ela fez lá, vou dar um exemplo aqui que eu não lembro o valor, mas assim, R$ 2.097. E ela voltou depois de uns 2, 3 meses na igreja e falou assim: pastor, eu quero agradecer ao senhor, que na hora eu fiz aquela oração, determinei, ainda fui ousado, escolhi ali os centavos direitinho, e não foi que Deus me deu esse salário exatamente como eu pedi? O que eu quero dizer para você é que quando você confia em Deus, você não fica em cima do muro. Você não confia pela metade, ou você não confia dizendo assim: será que ele vai me abençoar? Não, quando você confia, você vai até o fim crendo naquela palavra. Sabe por quê? Essa palavra aqui é muito forte. Quando você lê aqui, que ele diz: eu te esforço e te ajudo e te sustento. Ô meu irmão, eu não sei o que você está passando. Talvez hoje você está acompanhando essa live dizendo assim: pastor Tiago, eu estou pensando o que eu vou comer, o que eu vou comprar para dar para os meus filhos, porque não tem mais nada. Deus é o teu sustento. Ele é aquele que vai te ajudar, vai até o fim operando na sua vida. E a palavra dele mesmo declara que agindo Deus, quem impedirá? E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.